Está começando mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Bom, pessoal, o que eu vou ensinar hoje é uma peça muito fácil e bem bonita para o Dia dos Pais. Essa peça o pessoal está fazendo muito, está sendo muito usada, é para guardar rolha, tampinha de garrafa, tem um pessoal agora guardando também ticket de lugares, de show. Então o pessoal está assim, se divertindo com essa peça e é um pouco difícil de a gente dar peça para fazer peça masculina. E então eu achei assim que foi bacana eu ter tido essa ideia. Muita gente está fazendo, até já me pediram se eu tinha ideia, então eu trouxe para vocês. Bom, o que eu vou fazer? Hoje eu vou usar o envelhecedor, a duplinha de envelhecedor. Eu vou usar o betume da Judéia com o água ras. Eu fiz uma medidinha aqui no meu becker, eu coloquei 2 medidas dessa para uma dessa. Quanto mais água ras você coloca, mais fraco e transparente ele fica. Então vai de gosto, tá ok? Então eu usei 2 para 1. Coloquei num becker. O que eu vou fazer? Eu vou direto na madeira. Eu vou pôr a luva, porque a diluição desse betume da Judéia é solvente, é a base de água ras, né? Não é a base de água. Então, ele suja bastante a mão. Eu não gosto de trabalhar com luva não, viu, gente? Em casa a mão fica toda suja, toda preta, mas aqui vai ficar ruim para eu ficar trabalhando com a mão muito suja. O visual não vai ficar legal, então eu vou usar uma luva. Então você vai fazer, eu já costumo deixar diluído. Eu tenho um pote grande que eu tinha lá em casa, vazio. Eu sempre deixo diluído. E eu coloco também uma colher de cera, aquela cera em pasta. Porque quando eu acabo de fazer, eu já não dou acabamento nenhum mais. Eu não preciso dar mais acabamento porque já tem a cera e eu acho que do jeito que fica, fica bom. Então, eu trouxe 2 partes prontas, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai pegar um pincel do cabo amarelo, esses pincéis de cerdas naturais, né, para poder esfregar. O meu eu deixei ele em casa, porque ele é todo sujo. Aí eu coloquei num plástico, fechei e deixei guardado. Ele endurece. Mas aí, antes de eu usar, eu coloco ele na água ras, ele dá uma amolecida, aí eu volto a trabalhar normalmente com ele, tá? Mas aqui eu trouxe esse limpinho para não ficar muito feio. Então, eu vou dar uma misturada, porque esse eu diluí aqui agora. Eu não trouxe o meu diluído. Eu trouxe os vidrinhos para vocês verem. Fica mais fácil de vocês comprarem, né? Quem não conhece. Eu sei que nas minhas aulas tem muita gente que está iniciando. Aliás, o intuito é para essas pessoas mesmo que estão iniciando, que não sabem nada de artesanato. Então, ó, eu vou direto na madeira. Aqui, ó. Eu não vou passar nada aqui por baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí você pode estar me perguntando assim, né? Ela sempre trabalhou com produto à base de água. Não poderia passar uma tinta marrom para você que tem problema de alergia, né? Tem muita gente alérgico que não pode com solvente. Então, o que você vai fazer? Você pode sim passar uma tinta marrom, bem escura, um tom bem forte. E depois você passa a cera e vai fazer do mesmo modo que eu vou ensinar daqui pra frente. Então, você passaria o marrom nela. Depois eu vou te explicar qual a diferença de passar a tinta e qual a diferença de passar essa mistura. Por que eu optei por passar essa misturinha. Então, vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar bem escuro mesmo. Vou pegar aqui uns papeizinhos para eu proteger um pouco a tábua de corte para não sujar muito. Em casa, pessoal, coloca jornal, pano velho, porque faz assim uma sujeirinha, mas o resultado é maravilhoso.
Então, fez isso, ó, aqui eu já dei uma adiantada. Vamos ver se eu consigo fazer com que ele seque. Aqui, ó, eu já passei também. Eu fiz um envelhecimento, eu vou mostrar em detalhe para vocês, porque eu gosto de mostrar em detalhe. Deixa eu achar um pedacinho aqui. Tô mexendo muito com a mão, mas é para ajudar. Ó, tá vendo aqui? Deixa eles posicionarem. Ele tem um leve craquelado. E para cá, tudo tem um desgaste. E ele também tá levemente envelhecido. Essa misturinha me dá essa possibilidade. Quando eu lixo, porque isso aqui eu vou lixar, ele já vai lixando e já vai envelhecendo. Então, depois eu não preciso acabar a peça e vir aqui com um envelhecedor por cima. Quando eu lixo, que eu tiro o pó, já está praticamente acabado. Aí é só passar uma cerinha para dar o acabamento geral. Eu vou dar uma secadinha. Você não seca em casa não, tá? Eu trouxe o soprador para não fazer muito barulho. Você deixa ele secando sem você tirar nada. Eu vou só dar uma secada nele, para eu poder adiantar. Ele seca muito rapidinho. Ó, pronto. Mesmo eu passando, ó, ainda nem retirou. Ó. Tá? Aqui ele já tá seco, já sequei. Então, eu vou passar cera em alguns lugares onde eu quero só o desgaste e vou passar o craquelador, o verniz craquelê ou craquelador de PVA em outros. Eu deixo diferente o espaço que eu vou passar um e que eu vou passar outro, tá? A cera, eu vou passar essa que já é uma cera já mais escura, que essa cera aqui também, pessoal, poderia colocar ela num potinho, água ras e fazer o mesmo procedimento. Dá na mesma, só que não precisa pôr cera porque ela já é uma cera. Então, com a mão mesmo, com a luva, eu vou pegar um pouco, eu vou passar em alguns lugares onde eu quero descascar, né? Eu passo assim no sentido do comprimento. Eu vou passar só em algum lugar, porque eu quero deixar espaço para passar o verniz craquelê. Eu já coloquei aqui num potinho. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com uma buchinha, com um pincel também. Mas eu quero aquele craqueladinho mais irregular. Com o pincel ele fica retinho. Então eu vou fazer assim. Eu quero desse jeito. Aí você faz do modo que você quiser aí. Assim, vou passar só aqui, que eu quero que craquela só nesse pedaço. Pode passar aqui também, ó, num cantinho. Não esqueça que quanto mais craquelê você passa, mais ele vai abrir, tá? Aqui, pronto. Vou reservar aqui. Agora, eu vou pegar um rolinho. Esse eu passei com rolinho. Vou pegar uma tinta. Essa tinta, a cor dela chama turquesa. Eu vou rolar o rolinho aqui. Coloco tinta em todo o rolinho. Eu não vou passar com pincel, tá? Eu vou passar com rolinho. E vou vir aqui nessa parte que eu já adiantei. Ó, eu faço isso aqui. Aqui eu passei craquelê no preparo da peça. Então, esse craquelê aqui já tá seco. Eu vou depositar um pouquinho mais. Eu não tô fazendo aqui questão que ele abra demais, tá? Eu suave, um craquelado um pouco mais suave. Essa mão de rolinho também me deixa uma irregularidade na pintura, que também eu acho que fica bacana
no envelhecimento. Ela não vai eu não quero uma cobertura muito completa. Então, eu já venho dando um efeito já quando eu passo o rolinho. Olha aqui que legal, ó. Aqui já tá craquelando um pouquinho. Não sei se dá para aproximar. Tá? Você pode fazer ele com o craquelê seco ou com o craquelê molhado. Tanto faz. Só que se você não tiver muita experiência, espere ele secar, porque aí você vai ter mais segurança na hora que for depositar a tinta. Aqui, ó, eu vou fazer assim, vou pôr mais tinta porque tá molhado o craquelê, então eu não posso arrastar. Se eu arrastar, eu arranco ele, eu acabo misturando a tinta no craquelador, então eu tenho que fazer como depósito. Então eu vou lá, carrego e venho depositando. Eu vou fazer depois os outros procedimentos, eu vou ver se eu consigo que abra esse aqui para vocês verem. Ele precisa de secar. Então, aqui na volta, eu venho e só estico daquele jeito que eu falei. Sem muita cobertura, mas não vai deixar nenhum espaço sem passar, tá, gente? Tem que passar nela toda. Venho rolando o rolinho. Se você quiser fazer com pincel, pode também. Ó, aqui eu passei o craquelê. Então, eu venho e vou fazer isso daqui, ó. Vou depositar. Tá? Agora, aqui, ó, ele já vai começar a abrir, ó. Nessa parte. Vou dar acabamento aqui na beiradinha. Por dentro dessa caixa, eu passei uma mão do envelhecedor. Fica lisinho, fica tão gostoso ao toque. Aí, se você não quiser lixar nessa parte que vai ficar por dentro, nem precisa. Vou reservar a peça aqui, enquanto ela seca. E vou fazer a decupagem do papel. Tirar minha luva, tirar essa baguncinha daqui. Ó, ele tem o fundo, né? Que naquele meu ali, eu coloquei um papel com desenho de rolha. Ó, ele tem um fundo parecendo uma rolinha, né? É uma cortiça. Aquele material, mesmo material da cortiça. Do outro lado ele é duplo, tem também. Eu escolhi um dos lados para fazer a decupagem. Atrás eu passei uma mão da mistura do betume com água rasa, do mesmo jeito, com o pincel, deixei as marcas, porque era assim que eu queria, tá? Aí eu vou então fazer a decupagem. Eu vou usar cola branca. Vou colocar aqui na beiradinha do meu... Posso até colocar aqui, peraí. Deixa eu abrir a tampinha. Vou usar um pincel de cabo amarelo ou um rolinho também dá. Vou até despejar direto. Ponho a cola. Essa cola não é cola escolar, é uma cola que tem pouca água, com pouca água. É uma cola de grande adesão. Ela cola muito, ela cola madeira na madeira, ela cola papel na madeira, ela cola tudo. É cola que marceneiro usa. O pessoal conhece aí como cola do rótulo azul, que é uma marca que existe, que o rótulo dela é azul. Então, todo mundo conhece como cola do rótulo azul. Mas é uma cola extra forte, tá? Tem outras que não tem o rótulo azul e que são tão boas quanto. Cola branca para artesanato. Eu gosto de passar com rolinho porque fica homogêneo. E não é muito gostoso de esticar essa cola, porque ela é uma cola mais espessa. Então, com o pincel você tem que arrastar muito. Fica empoçado, uns lugares fica com mais cola, outros com menos. Então, eu gosto de passar com o rolinho, tá? Pra quem tá começando,
Eu digo para não usar, como é que chama, gente? Esqueci o que eu ia falar. Para não usar cola gel, porque a cola gel, ela acaba deixando bolha no papel de scrap. Essa cola é melhor, tá? Para colar a cola gel, nesse caso. Passei a cola, não precisa de ser em excesso. Vou posicionar meu papel aqui em cima, eu escolhi um lado. Já deixo certinho em 2 lados, né? Porque vai sobrar um pouquinho só. Passo a mão, passo um paninho, passo um papel, passo uma dobradeira, o que você tiver para esticar. Não tem erro. Depois que eu passei a colar papel de scrap com cola branca, nunca mais eu colei com cola de decupagem. Eu deixo a cola de decupagem para colar outro tipo de papel. Olha, fica sem bolha nenhuma. E certeza de uma fixação perfeita. Tá? Aí eu vou virar aqui na minha tábua de corte e vou tirar o excesso com um estilete. Minha tábua de corte tá com plástico, que eu trouxe para não sujar do betume, tá? Então, eu vou cortar aqui, não tem problema algum. Ó, mão firme, estilete um pouquinho deitado, nunca muito em pé, porque fica pouca área de corte. Dá uma deitadinha nele. Vem com a mão bem firme, ó, ele sai. Viro, sempre no sentido de fora para dentro. Aperta a peça, mão firme, tira. Ficou perfeitinho, ó. Não preciso fazer mais nada aqui, tá? Tá refiladinho. Aí, eu bati aqui um carimbo de uma garrafinha. Depois, na hora que eu pegar a peça, eu vou aproximar. O vidro dela tem um jateadinho, um fosqueamento, referindo-se à peça de guardar tampinha, bebida. Então, o tema tem que acompanhar. Então, eu fiz um estêncil de bebida. E aqui no fundo, eu quis colocar esse carimbo que tem uma garrafa. É de vinho, mas tem tudo a ver. Vou virar ele atrás. Vou pegar uma carimbeira. Isso aqui é uma carimbeira de secagem. Ela vem assim, de secagem lenta. Ela demora um pouquinho mais para secar, é diferente das carimbeiras importadas, que a secagem é rápida, você bateu já tá seco. Ela demora um pouquinho, se você for bater numa peça e errar, ela é fácil de apagar, tá? Na hora de guardar, guarda ela sempre assim, com a espuminha para baixo, tá? Bate atrás no carimbo. Bate, 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 bate. Vem aqui, posiciona onde quer colocar. Dá uma apertadinha, faz uma pressão e tira. Ó, fica perfeito. Quando eu vou fazer uma estamparia de fundo, o que é uma estamparia de fundo? É quando eu vou estampar o fundo todo. Eu começo sempre das beiradas para fora. Eu nunca começo do meio, porque depois eu fico sem ter como... Experimenta fazer assim, começa das beiradas e vem puxando. Fica mais fácil da gente distribuir. Ó, aperto. Eu vou pôr um deitado, um pro lado, outro pro outro, sem uma... Vou pôr esse aqui assim para baixo. Toda vez que eu começo do meio, eu me perco. Aí eu tenho que fica muito igual, eu não consigo fazer um desenho bacana. Bate de novo. Esse eu vou pôr virado para lá. Olha, vai ficando muito gracioso. É muito gostoso trabalhar com carimbo.
Carimbo te dá muitas possibilidades. Esse eu vou bater aqui. E esse eu vou bater em pé. Toda vez que eu vou carimbar, eu carrego a carimbada. Ficou pronto o fundo do meu trabalho. Ó, que bonito. Fica bem perfeitinho. Carimbar com carimbeira, eu acho que fica bem bacana. Eu vou voltar na peça, porque eu quero mostrar pra vocês ela craquelando. Olha aqui, ó. Vou esperar mostrar bem de pertinho, pra vocês não perder nenhum lance. Tá vendo? Ela não secou toda ainda, mas ela já craquelou. Ó, esse daqui foi o que eu trouxe de casa feito, já passado, né? Tá vendo? Tá craquelando também. Tá? Pessoal, agora eu vou fazer um intervalinho rapidinho, porque aí a peça vai secando e eu vou mandando a mesa para a segunda etapa. Não sai daí não. A inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos construindo o futuro da nossa cidade.
Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não está sabendo, é necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então tá bom. Muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Espera aqui pra faixa, senhor. Por gentileza. Usa a faixa para sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada para evitar que inseto, qualquer pedra bata no seu olho, o senhor venha perder a vista. Seu olho tá bonito, queria ter um olho assim, viu? Utiliza fechado, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. Baixa o vidro, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança para sua própria segurança. Obrigado aí. O rapaz ele tá correto, olha lá. Não, ajuda o amigo, salvar a vida do amigo. Tenha um bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tira atenção, além da inflação, só pode bater com o veículo. Se você tem que andar de cinto, o motorista tá aí, você cobra dele, você tá dirigindo. O horário do 500, meu amigo. É mais fácil, pelo menos, você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Qual é o horário dele? 508, pra você não perder o horário. Alguém quer 508 aí? Quem pegou 510? Então pega o 508 também. 500! Olha o 500 aí, gente. Você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só que tem uma senhora correndo ali, senão ela morre aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Aí, deu tempo aí. Valeu, obrigado aí, motorista. Agradece o motorista aí, obrigadão, mano. Bom dia. Tá aqui o horário dele. Só aguarda aí que ele daqui um pouco avisa o senhor. Passou um agora, vazio. Esse trabalho que é realizado aqui próximo ao Obdic, na rua Ceará com a rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas dirigindo o veículo, em que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade, com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. A inovação transforma o mundo. Por isso, a Câmara de Ribeirão Preto está mais moderna, mais conectada e mais transparente. Novas tecnologias estão melhorando o trabalho do Legislativo e aproximando a Câmara de você. Seja presente. Vem ser moderno com a gente. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos construindo o futuro da nossa cidade.
estamos de volta. Eu dei uma limpadinha aqui na mesa pra gente continuar. Pessoal, ali nessa peça aqui, eu vou tirar ela daqui, eu vou ver se eles conseguem mostrar pra vocês que tem um jateado. Ontem eu fui tirar foto, foi difícil porque ele dá muito reflexo. De perto tá dando pra ver super bem. Tá dando pra vocês enxergarem. Eles estão tentando, tá, pessoal? Mostrar pra vocês. Inclina mais. Assim? Isso. Aí. Deu pra ver? Aí. É que vai aparecendo o que tá pra cima. Aí, ó. Mas acho que deu pra ver, né? Eu coloquei um stencil de uísques, tá vendo? Ficou bem bonito. Então, como que foi que eu fiz essa parte? A peça já vem com o vidro, né? Ela já vem com o vidro e com o fundo, né? Eu fiz uma limpeza boa nesse vidro com álcool, limpei bem, porque eu não vou passar primer. Lembra que eu já expliquei para vocês que o primer a gente passa quando usa no vidro, no galvanizado, na cerâmica, mas aqui eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um fosqueamento. Eu vou usar um stencil e fosqueamento. Ó, eu vou usar esse verniz, ele chama verniz vitral fosco. Essa é uma das opções para fazer o fosqueamento. Tem também o jateado, eu já até usei ele aqui, mas esse é o verniz vitral fosco. Ele é à base de solvente. Então, você pensa assim, eu vou estragar o meu stencil, porque o stencil você não pode usar nada abrasivo nele. Esse meu stencil, ele é novo, é da coleção nova, da OPA. Esse mesmo aqui, ó. Foi o que eu usei para fazer o vidro, né? Então, eu não limpei ele, porque do jeito que ele tá, eu vou conseguir usar ele com tinta. Se de repente você for fazer muitas vezes, pega um solvente e vê se você consegue limpar. O que acontece, gente? Quando a gente põe um papel na peça, a gente põe o papel e nunca mais usa o papel, não é bem assim? Então, esse stencil deve custar mais ou menos uns R$6, 7. Se você usar ele umas 4 vezes no solvente, que eu acredito que vocês vão usar muito mais, eu acho que já é um ganho, assim, gigante. Então, compra um outro para trabalhar com tinta, a hora que estragar aquele, tá? Essa é uma das soluções. Então, eu não limpei ele com nada. Ele ficou até meio fosqueadinho. Ele tirou o brilho do acetato, o produto. Então, eu resolvi colocar o jateado pro lado de dentro da minha peça, para ficar pro lado de dentro, porque o lado de fora a gente vai limpar sempre. Então, se ele estiver pro lado de dentro da peça, você não vai ficar passando pano em cima dele. Então, a vida desse stencil vai ser muito maior, porque ali ele vai ficar só mesmo embelezando quando você colocar as rolhas e as tampinhas. Então, eu fiz pro lado de dentro. Para eu fazer pro lado de dentro, eu coloquei ele ao contrário, assim. Posicionei ele mais ou menos na metade, também não me preocupei muito com isso. Nesse caso, eu vou prender. Normalmente eu não prendo, mas eu vou prender. Porque eu vou ter a dificuldade de olhar onde eu coloquei ou não, porque ele é transparente, né, gente? Então, vai ser o transparente no transparente. Então, a minha atenção vai ter que ser redobrada. Eu usei um pincel pituá, esse aqui mesmo. E eu lavei com querosene. Eu não tinha solvente em casa. Lavei com querosene e ele ficou perfeitinho. Fiquei com muita dó do meu stencil, do meu pincel, porque ele é da linha nova da Condor, maravilhosa. Se você tiver um pincel velho para estar usando para isso, eu te aconselho.
mas você lava, ele vai ficar limpo, tá? Coloquei numa vasilha pode ser de vidro ou de plástico, porque se você colocar na bandejinha de isopor, ele vai comendo a bandejinha de isopor, tá? Então, venho aqui, o mesmo procedimento que a gente faz com o stencil, só muda a batida. Eu mudei só a batida. Tira todo o excesso, tira bastante o excesso, porque senão ele vai borrar por baixo. E pega um ponto de partida. Quando você usar a primeira vez, vai ficar fácil, porque ele vai ficar fosco, ele vai fosqueando, você vai enxergando, né, o stencil. Como o meu já tá usado, eu não tenho esse parâmetro, então eu vou pegar de um ponto, seguir até o final, sem fazer ele bagunçado. Venho aqui, ó, e vou dando batidinha. Eu vou depositar. Eu não vou fazer aquele movimento circular, porque eu corro risco de ficar faltando em algum lugar, que é o diferente das peças que a gente trabalha com tinta, né? Que a gente usa tinta. Quando a gente faz assim, a gente vai dando uma textura bonita de fundo. Aqui não, aqui é que eu quero que fique coberto, então eu vou de batidinha. Tiro o excesso novamente, do mesmo jeito. Venho aqui e vou batendo. Eu trouxe alguns modelos, se o Douglas quiser ir mostrando, que teve lançamento, teve bastante modelo de stencil, assim, masculino, para área gourmet, né? Tem, os uísque, champanhe, cerveja, né? Beer, tem esse Gran Reserva, Chile. Tem bastante ideia, bastante desenho, para a gente ter ideias assim e fazer coisa muito bonita. Tem tudo a ver com essa peça, né? Acho que quando a Mayumi criou, ela já imaginou que a gente ia usar bastante. Ó, fiz a bordinha, tenho certeza. Não vou ficar passando muito em cima depois que secar. Você pode passar depois que secar para consertar algum lugar? Claro que pode. Mas evita ficar batendo onde já tá, para não ficar arrancando ao invés de depositar. Então, vem dando batidinhas. Agora aqui eu vou no John Daniels, vou fazendo isso aqui, vou olhando bem assim na luz, eu preciso de luz aqui para eu enxergar onde eu fiz. Agora aqui tem a data, né, do rótulo, de novo carrego, tiro o excesso, aí tem a identificação de que bebida que é. Depois tem o lote, número 7. Eu gosto muito de coisa que tem número. Eu tenho um carimbo que é número 35, eu acho que ele combina em tudo quanto é peça que eu faço. Eu tô sempre usando. Ó, aí eu venho aqui, número 7. Daqui eu tô vendo perfeitamente. Você tem que olhar com a luz a teu favor. Pra você não pular, não deixar nem um pedacinho sem. Vendo? Eu já usei uma vez, usando a segunda vez, ele continua perfeito, o stencil. Eu só não vou limpar porque eu acho que vai ser agressivo o solvente aqui no meu stencil. Então, eu vou usar ele até quando der. Mas eu sou prevenida, não quero ficar sem, então eu já tenho o meu outro ali, para quando eu em cima desse, posso também. Enquanto o desenho estiver perfeito, você pode. Tá? Já fiz a minha vistoria aqui, não vou bater mais, eu acho que eu já fiz em todo ele. Aí eu venho aqui e tiro. Eu queria arrumar um jeito de vocês... Ó, ele ficou certinho, só que vocês não vão conseguir enxergar, eu acho. Segura assim, ó. Aqui embaixo, não. Tá? Vou deixar ele secando. Ó, vou mostrar a minha peça pra vocês. Vamos deixar ele secar lá no cantinho, de novo. E eu vou voltar na peça. Olha, nesse tempo, a minha peça craquelou. Olha que linda que ficou. Esse pedaço aqui foi o que eu fiz em casa, que eu já trouxe ela sequinha. Então,
uma amostra para vocês de que deixando secar e passando o craquelador, ele craquela também, tá? Aqui, ó, foi onde eu fiz hoje. Ele tá ainda um pouquinho molhadinho, por isso que o tom tá diferente do demais, mas ele craquelou. Olha que bonito. Então, eu vou lixar, porque eu passei a cera, né? Eu quero dar um desgaste, então eu vou lixar. Como eu fiz a quina da peça? Como eu vou fazer a quina da peça? Eu vou pegar uma fita crepe, vou colocar aqui, ó. Aí eu coloco aqui assim, nas duas quinas. Deixa eu ver se eu tenho mais um pedacinho de fita, se dá pra eu colocar aqui. Ó. Vai parecer que é uma madeira cortada, né, ó. Ponho as duas fitas aqui. Pego uma lixa 220. Essa é 220. Eu peguei uma lixa assim um pouco mais fina, não aquela 150, 80, porque eu não quero assim... Eu quero ter controle do meu desgaste. Elas desgastam muito aquelas lixas e como eu passei cera, sai muito também. Então, eu prefiro deixar a mão mais leve com uma lixa mais fininha, mais delicada. Então, eu venho aqui, ó, onde eu não craquelei, né? E vou fazer, ó, vou dar essa lixada. Ó, eu vou tirando o tanto que eu quero. Ó, é só... forçar um pouquinho mais nas quinas. As quinas são sempre desgastadas. Isso é regra. Aqui no canto, eu vou caprichar um pouco mais. Porque eu preciso de marcar esse cantinho aqui, ó. Pra ele me dar a impressão de que realmente é uma madeira. Ó, eu venho... Aqui eu vou com cuidado, porque tem um pouco de craquelê, eu não quero estragar muito. Mas qualquer estrago que eu fizer aqui vai ser bem-vindo. Venho aqui, lixo também. Quando eu passo a lixa aqui, se vocês fizerem em casa com esses materiais, vocês vão perceber que ele arrasta um pouco do betume para cima. Então, ele já dá uma leve envelhecida. Então, fica muito legal. Eu não preciso depois de ficar envelhecendo. Se você quer mais envelhecido, você passa um pouco mais de cera para você estar arrastando ela a hora que você fizer isso. Tá? Ó, vou tirar aqui do cantinho. Ó. O lado de cá tava molhado, saiu, mas ficou muito bacana. Eu vou até... Agora, eu ponho ao contrário. Tampo lá e venho aqui, ó. Vou lixar bem... para arrancar o cantinho. Tiro, ó, como que fica? Fica divididinho o canto. Ó, aí tá dando para vocês verem bem, tá vendo? Ó, quando eu lixei aqui, ó, eu arrastei a cera com o betume, então acabou envelhecendo a minha peça. Agora eu vou fazer de cá. Deixa eu posicionar melhor, isso. Venho arrastando, eu venho marcando de lá pra cá, ó. Não esqueça de caprichar nos cantinhos, porque ele ficando marcado, ele dá a sensação da madeira, tá? Da madeira cortadinha. Ó, eu vou passar pra cá. Eu deixo os lados para lixar aqui para vocês conseguirem entender direitinho. Ó. Para lixar aqui agora. Venho aqui, desgasto o cantinho. Só de você fazer assim, você já vai deixar marcado. Venho com cuidado com o meu craquelê, eu não quero estragar ele. Ó, aqui eu passei mais cera, então ela vai sair mais. Eu já vou vir com essa lixa pra cá, pra trazer esse envelhecimento. O cantinho aqui. Agora eu vou lixar aqui. De eu ter passado a tinta com o rolinho, que já me deixou aquela textura, também já contribuiu, aqui eu fiz o craquelê, para ele ficar com esse efeito mesmo de envelhecimento.
que bonito. Craquelei aqui no cantinho. Aí eu tiro aqui, vou aqui, dou mais uma lixadinha aqui. O bom disso, pessoal, é fazer no mesmo dia que você passa a cera, tá? Porque a gente corre o risco da cera dar uma secada, a madeira chupa ela, né, absorve, e às vezes a gente não consegue um desgaste assim mais forte. Mas é só ter calma, ter paciência, que consegue fazer. Quando for fazer, já faz no mesmo dia, tá? Venho aqui e fica marcado. Agora, eu passo aqui uma mão de cera incolor, aquela em pasta mesmo, aquela cera que a gente usava antigamente para passar no chão. Eu venho aqui, monto a peça, sem dificuldade alguma. Ponho ela lá, fecho as travinhas, ponho aqui, fecho as travinhas. Aqui nessa parte de trás, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nas laterais, tá? Eu só não fiz nessa daqui. Se você quiser deixar ela só no betume, também pode, tá? Essa que eu fiz em casa, ó, eu fiz o envelhecimento, olha que bonito. Aqui eu passei cera um pouco mais aberta, né? Assim, no paninho, eu não passei com o dedo só em alguns lugares, eu passei no geral, lixei para ela ficar gasta igual. Então, pessoal, infelizmente, acabou a nossa aulinha. O meu vidro aqui tá solto. Acabou a nossa aulinha, eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso você teve alguma dúvida em relação aos materiais, em relação à forma de fazer mesmo, né? Isso aqui a gente dá em aula, fica 2, 3 horas com a pessoa, vendo ela fazer e tirando os defeitinhos ou dando dicas. Então, nosso programa, ele até que é longo, graças a Deus, nós temos esse espaço aqui, né? Esse espaço foi criado para você mesmo, que precisa de um trabalho, não pode sair de casa. Esse é um presente que a TV Câmara dá para o pessoal que consegue assistir o programa. Vocês me ligam, vocês me deixam um recado no islastania@hotmail.com, que é o meu e-mail. Qualquer dúvida sobre essa peça, eu vou te dar com certeza. Um grande beijo para vocês e até sexta que vem.